Bom, boa noite, pessoal. Nesses slides, vou falar sobre dispositivos de proteção à instalação elétrica. No caso, vou falar sobre disjuntores. E a referência é Instalações Elétricas Prediais, Geraldo Cavalim, editora Érica. Então, a NBR 5410/2004, item 3.2, 5.2, 5.3 e 5.4, estabelece as prescrições fundamentais destinadas a garantir segurança das pessoas, animais domésticos e bens contra os perigos e danos que possam resultar da utilização das instalações elétricas em condições previstas. Então, vamos ter a proteção contra choques elétricos, tá? Segundo essa norma, tá? Elemento condutivo, proteção básica, proteção supletiva, adicional, dispositivo de proteção à corrente diferencial residual, tá? Dispositivo à corrente diferencial residual, dispositivo diferencial, dispositivo DR, tá? E mais o SELV, sistema de extra baixa tensão, que é eletricamente separado da terra de outros sistemas, e de tal modo que a ocorrência de uma falta não resulta em risco de choque elétrico. PELV, de inglês Protected Extra Low Voltage, sistema de extra baixa tensão que não é eletricamente separado da terra, mas que preenche de modo equivalente todos os requisitos de um SELV. Temos também a proteção contra efeitos térmicos, tá? Que as pessoas podem sofrer queimaduras, né, devido ao aquecimento dos componentes. Tá? Então, risco de queimaduras, combustão ou degradação dos materiais, comprometimento à segurança do funcionamento dos componentes instalados. Proteção contra excesso de correntes, sobrecorrentes, proteção contra correntes sobrecargas, proteção contra correntes de curto-circuito, proteção de condutores de fase, proteção de condutor neutro. Proteção contra sobretensões, proteção contra sobretensões temporárias, proteção contra sobretensões transitórias em linhas de energia e em linhas de sinal. Aí, vamos para os conceitos. O que são sobrecorrentes? São correntes elétricas cujos valores excedem o valor da corrente nominal. Tá? As sobrecorrentes são originadas por sobrecargas, tá? Corrente acima das características do projeto, e falta elétrica, curto-circuito. Correntes de sobrecarga. As correntes de sobrecarga são caracterizadas pelos seguintes fatores: provocam no circuito correntes superiores à corrente nominal, solicitações de equipamentos acima das suas capacidades nominais, cargas de potência nominal acima dos valores previstos no projeto. Então, as correntes de curto-circuito. As correntes de curto-circuito são provenientes de falhas ou defeitos graves da instalação, tais como falha ou rompimento da isolação entre fase e terra. Então, podemos ter curto entre fase e terra, podemos ter curto-circuito entre fase e neutro, e curto-circuito entre as fases, tá? Fases distintas. E, como consequência, produzem correntes extremamente elevadas, tá? Muito acima da nominal, na ordem de 1000% a 10.000% do valor da corrente nominal do circuito. Então, disjuntores termomagnéticos. Os disjuntores são dispositivos que garantem simultaneamente a manobra, né, ligar ou desligar o circuito, e a proteção contra correntes de sobrecarga e contra correntes de curto-circuito. Numa instalação elétrica residencial, comercial ou industrial, o importante é garantir as condições ideais de funcionamento do sistema sob quaisquer condições de operação, protegendo os equipamentos e a rede elétrica de acidentes provocados por alteração de corrente. Então, temos aqui um exemplo de disjuntor termomagnético Unique, da Piau-Legrand, mini disjuntores sistema N, da Siemens. Tá? Em resumo, os disjuntores cumprem as três funções básicas: abrir e fechar os circuitos, chamado manobra, né? Proteger a fiação ou mesmo os aparelhos contra a sobrecarga por meio do seu dispositivo térmico. Então, por isso é termomagnético. Então, a parte térmica protege contra a sobrecarga. Proteger a fiação contra curto-circuito por meio do seu dispositivo magnético. Então, essa parte magnética protege contra curto-circuito.
Vantagem do uso do disjuntor, né? Permite o religamento sem necessidade de substituição de componentes. Característica do disjuntor: caso o defeito na rede persistir no momento do religamento, o disjuntor desliga novamente e não deve ser manobrado até que se elimine o problema do circuito. Então, um disjuntor termomagnético é constituído de diversos componentes mostrados nesta figura. Tá? E cada componente é identificado por um número aqui à esquerda. Então, nesse slide é apresentado os outros componentes do disjuntor termomagnético apresentado no slide anterior. Aqui temos nessa figura a vista interna de um disjuntor tipo DIN, né? Temos aqui o borne, o sistema bimetálico, que é a parte termoelétrica, né? E temos aqui a parte da bobina, o disparo magnético, né? E a câmara de interrupção do arco. O contato móvel, cordoalha, tá? E o borne das ligações. Então, vamos falar agora sobre o funcionamento. Como é que funciona um disjuntor? O disjuntor mais utilizado para proteção e manobra de circuitos de iluminação em tomadas é do tipo Quick Lag, no qual um disparador ou dispositivo de proteção térmica funciona de acordo com o princípio do bimetal, que se baseia na dilatação de duas lâminas de metais diferentes, aço e latão, por exemplo. Portanto, com coeficientes de dilatação distintos, diferentes, né? Desligando o circuito na eventualidade de uma sobrecarga. No caso, isso aqui para uma sobrecarga. No caso de ocorrer um curto-circuito, uma corrente bem maior, a proteção far-se-á através de um disparador magnético bobinado. Nos próximos 3 slides vamos falar sobre a sequência de manobra e atuação de um disjuntor termomagnético. Então, tem uma sequência de fechamento manual, que é descrito aqui nesse slide. Tem a atuação térmica, também descrita nesse slide. Por fim, a atuação magnética, no caso do curto-circuito, cuja atuação é descrita nesse slide. Quais são as características dos disjuntores? Eles se caracterizam por número de polos, se eles são monopolares, uma fase, né, unipolares, bipolares ou duas fases, tripolares ou os trifásicos, né, 3 fases. B, quanto à tensão de operação, disjuntores de baixa tensão, tensão nominal até 1000 volts, né, disjuntores em caixa moldada, disjuntores abertos, tem 2 tipos aqui. Disjuntores de média e alta tensão, acima de 1000 volts. Vácuo, ar comprimido, de óleo, pequeno volume de óleo, PVO, SF6, hexafluoreto de enxofre. Tá? Aqui é importante ressaltar o seguinte: instalações elétricas prediais de baixa tensão são mais utilizados disjuntores termomagnéticos em caixa moldada. Os materiais utilizados na sua fabricação são poliéster, poliamida, tá? Tornando-o compacto e robusto, servindo para abrigar e suportar seus componentes. Tá? Então, ali, com esse material existe uma boa isolação elétrica, isolação térmica e robustez. Né? São providos de acionamento manual e são equipados com disparadores. Então, há 2 tipos de disparadores: contra sobrecarga, né? Excesso de corrente, né? Disparadores térmicos, e contra curto-circuito, que é uma corrente muito maior, bobina eletromagnética. Os mais sofisticados são providos ainda de ajuste para atuação de disparadores eletromagnéticos e térmicos e disparadores de subtensão, bobina de mínima. E conforme já foi estudado na parte de previsão de cargas e divisão de instalação, os disjuntores termomagnéticos são montados em quadros de distribuição ou quadros de luz. Ok? Então, a norma NBR 5410/2004 estabelece as condições que devem ser cumpridas para que haja uma perfeita coordenação entre condutores vivos de um circuito
e o dispositivo que os protege contra corrente de sobrecarga e contra correntes de curtos-circuitos. Então, no item A, proteção contra a sobrecarga. Então, na norma 5410, item 5.3.4, diz que devem ser previstos os dispositivos de proteção para interromper toda a corrente de sobrecarga nos condutores dos circuitos antes que ela possa provocar assim, um aquecimento, né? Excesso de aquecimento prejudicial à isolação aos terminais ou às vizinhanças das linhas. Então, devido a esse aquecimento, pode haver um incêndio ou até o possível, se tem linhas próximas, ocorrer um curto-circuito entre as linhas. Então, para que ocorra uma proteção dos circuitos, né, devemos satisfazer as duas seguintes condições, né? A e B. A diz que P menor ou igual a IN menor ou igual a IZ. E P é a corrente de projeto, em amperes, tá? Ou IB, né? E N é a corrente nominal do dispositivo de proteção, tá? E Z é a capacidade de condução de correntes dos condutores vivos do circuito nas condições previstas para a sua instalação, tá? Vide tabelas 10.16, 17, 18 e 19 do livro Instalações Elétricas Prediais, tá? E C é a capacidade de condução de corrente dos condutores, tá? Então aqui Z, o IC, né? E 2, então a segunda condição B, e 2 menor ou igual a 1,45 vezes Z. Está falando que a corrente que assegura efetivamente a atuação do dispositivo de proteção, na prática, a corrente I2 é considerada a corrente convencional de atuação para disjuntores. Então, ela tem que ser menor ou igual a 1,45 IZ. Nessa condição, certamente o disjuntor terá que atuar. Então, as correntes características do conjunto condutores e dispositivos de proteção devem atender às seguintes condições, segundo a figura 12.7. A corrente nominal do dispositivo de proteção não deve ser inferior à corrente de projeto do circuito, tá? Então, IN tem que ser maior que B, tá? A corrente nominal do dispositivo IN não deve ser superior à capacidade de condução de corrente, IZ. Então, IN está aqui entre IB, o IC e IZ. Tá? A corrente de projeto IB ou IP, né, não deve ser superior à capacidade de condução de corrente dos condutores IZ. Então, a capacidade de condução dos condutores é IZ. Tá? Esse aqui é a corrente de projeto e aqui é a corrente nominal do disjuntor. Quando o circuito é sobrecarregado de 45%, isto é, quando a corrente é igual a 1,45 vezes a capacidade de corrente de condução de corrente Z, o dispositivo de proteção deve atuar em 1 hora ou em 2 horas para os dispositivos maiores. Essa condição é imposta pela norma para garantir a atuação do dispositivo e evitar o aquecimento prejudicial dos condutores. Tá? Observe-se que para correntes inferiores a indicado, o disjuntor também deve atuar, porém num tempo mais longo. Tá? Então, essa condição, o dispositivo de proteção deve atuar em 1 hora, tá? No máximo em 1 hora. Tá? Essa é uma condição, ele realmente tem que atuar dentro desse período.